Bom dia, gente, tudo bem? Olha, é muito bom a gente poder se impressionar ouvindo histórias ou testemunhos de coisas que Deus faz na vida das pessoas. Eu escuto frequentemente histórias e teria até muitas histórias para te contar de momentos pontuais em que Deus interviu e mudou uma direção, refez uma decisão, enfim, coisas que deixam a gente maravilhados, muitas histórias. O próprio rei Davi, ele certamente teria muitas histórias sobre a intervenção de Deus na sua narrativa e coisas que ele pudesse se maravilhar. Por exemplo, lembra quando ele próprio narra para o rei Saul que com as suas próprias mãos ele havia livrado as ovelhas de seu pai de um leão feroz? Ele próprio poderia contar a história de quando derrotou o gigante Golias e certamente teria muitas outras histórias de como Deus miraculosamente lhe entregara nas mãos exércitos poderosíssimos, maiores do que o exército de Israel, e ele, enquanto rei ou como comandante militar do exército, havia vencido o outro inimigo. Mas de todas as histórias que Davi poderia contar sobre como ele se maravilhava da grandeza de Deus, ele escreveu no Salmo 8 um motivo muito mais sublime e, creio eu, poderoso de como ele se maravilhava da grandeza de Deus. Ele diz assim no Salmo 8, verso 3 e 4: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: o que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Olha o que é que Davi está dizendo: Senhor, quando eu olho para a grandeza do cosmos, as estrelas, a lua, quando eu vejo as grandes coisas que o Senhor criou e imagino o quão poderoso, o quão ocupado seria o Senhor, eu me pergunto assim: quem sou eu? Quem é o homem para que esse Deus tão grande e poderoso se preocupasse comigo, com o meu semelhante? É um motivo de maravilhar-se você considerar que Deus, em sua grandeza, em sua onipotência, na forma como Ele não precisa de nada nem de ninguém para se realizar, Ele é pleno em si mesmo, ainda assim, Ele escolhe se preocupar comigo e com você. Os verbos em hebraico aqui usados, especialmente no verso 4, quando diz: o que é o homem para que com ele te importes? Esse verbo importar-se aqui vem de uma palavra hebraica que a pronúncia é mais ou menos assim, zakar. E esta palavra foi traduzida inúmeras outras vezes no Antigo Testamento usando o verbo lembrar-se. É como se Davi estivesse dizendo assim: Senhor, o que é o homem? Diante da tua grandeza, o que é o homem? Para que o Senhor se lembre dele. É o mesmo verbo usado lá no livro do Êxodo, quando Deus está chamando Moisés para voltar ao Egito e libertar o povo. Deus diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo, eu me lembrei dele. Esse é o Deus que, diante de toda a grandeza do universo, milhões de galáxias, bilhões de estrelas, e você olhando para a complexidade do corpo humano, da natureza, você vai imaginar o quão grande esse Deus é. Esse é o Deus que, sendo Ele grande, se importa comigo e com você, se lembra de nós. Talvez existam períodos na sua vida e na sua história que você pode até se sentir esquecido pelos céus. Sabe aqueles momentos em que parece que a sua reza, a sua oração não está tendo efeito algum? Você pede, você clama, você grita por socorro, mas as circunstâncias parecem não mudar. Às vezes acontece isso comigo e acredito que com você também. Nesses momentos, eu queria que você se lembrasse nesse cafezinho de hoje, que Deus, sendo Ele imenso, grandioso e poderoso, Ele escolhe se lembrar de você. Ele não está alheio aos seus problemas, Ele escuta cada oração que você faz. E você deve apenas então confiar e descansar que este Deus que de você se lembra, no momento certo e do jeito certo, que é o jeito dele, vai operar. O que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem
para que com ele se preocupe, para que vá lá visitá-lo, acolher as suas lágrimas. Nós somos estes seres pequenos e insignificantes, mas que ocupam um lugar todo especial no coração do Pai. Deus abençoe sua vida, Deus lhe conforte com essa certeza e te lembre que Ele está lembrando de você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.